Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês em mais um webinar do Hub da Gestão, que, aliás, é o nosso 35º webinar, em que, no dia de hoje, a gente vai estar explorando um tema que é extremamente atual, importante e relevante, não só para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas também, tá? Nos dias de hoje, é cada vez mais comum vermos notícias de golpes praticados na internet, afetando pessoas que, ou por ingenuidade ou por falta de conhecimento, elas acabam sendo enganadas por essas pessoas que praticam golpes dentro do mundo de hoje, tá? E o mais importante é nós percebermos que essa não é uma situação estável, é uma situação que ela está crescendo a cada momento que passa, em que as pessoas afetadas não são só as pessoas físicas, são pessoas jurídicas também, e mais do que isso, essas pessoas que praticam esses crimes, esses golpes, são pessoas que estão utilizando elementos cada vez mais sofisticados de tecnologia para fazer com que esse golpe seja bem sucedido, tá? Então, é muito importante que as pessoas tenham um nível de conhecimento, um nível de preparo para entender o que é golpe e o que não é, para que ela não seja vítima de uma ação desse tipo no momento qualquer da sua vida, tá? Então, é com esse objetivo que o Hub da Gestão ele preparou o webinar que vai ser apresentado a vocês hoje, tá? Que é intitulado A Incorporação na Empresa da cultura cyber para a mitigação do risco de negócio. E aí, antes de a gente começar efetivamente, eu vou pedir para o Thomas dar algumas instruções para que vocês participem de uma forma ativa junto a nós, tá? Thomas, por favor. Muito obrigado, Pedro. Boa noite a todos novamente. Então, eu gostaria de passar algumas instruções, né, sobre a plataforma Zoom Webinar, né, que nós estamos utilizando hoje. Só para informar que se durante o webinar vocês tiverem alguma dúvida, algum insight que gostariam de perguntar diretamente aos nossos palestrantes, né, por favor, utilizem a ferramenta Q&A, né, que seriam essas perguntas e respostas, né? Porque a partir dessa ferramenta, essas perguntas são direcionadas aos nossos palestrantes. Geralmente o pessoal costuma mandar no bate-papo, só que o bate-papo ele fica meio confuso, às vezes você fica em tanta informação e a pergunta meio que se perde no meio do caminho, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou gostariam de perguntar algo assim para os nossos palestrantes, por favor, utilizem a ferramenta Q&A, tá? Então, serão essas perguntas e respostas. E também, no final do webinar, vamos ter uma pesquisa de satisfação, a qual a gente faz algumas perguntas para a gente sempre estar melhorando os próximos webinars, como foi a questão do assunto, se gostaria de fazer alguma melhoria, tá? Então, a opinião de vocês é muito importante para a gente sempre estar melhorando nos próximos webinars. Ótimo, obrigado, Thomas. E agora eu vou falar um pouco dessa tela que está sendo projetada. O Hub da Gestão, ele tem um propósito que é bem definido de auxílio aos gestores e sócios de médias e pequenas empresas, tá? Mas nada disso seria possível se nós não tivéssemos um apoio de patrocinadores e parceiros. E eu gostaria de ressaltar a figura de dois patrocinadores e de um parceiro, sendo os patrocinadores a Britec, que é uma fintech nacional, que hoje já está em 20 países, é uma referência, é um orgulho dentro da área de tecnologia brasileira. A Leveros, que está entre as top 5 de climatização brasileiras e também agora avançando de uma forma bem acelerada na exploração de softwares de energia limpa, tá? Então, aí tem a Solar, etc. Então, são duas empresas que nos apoiaram desde o início
E agora, mais recentemente, coisa de um ano para cá, um braço da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que é a ACT, que é a Advisory Council Team, que nos apoia muito na divulgação do nosso trabalho e é sempre um parceiro muito bem-vindo dentro da nossa iniciativa, tá? Então, a partir de agora, a gente já vai entrar em alguma coisa mais ligada ao webinar propriamente dito, tá? E eu gostaria muito de fazer uma referência à figura do André Paranhos, que é uma pessoa que tem um profundo conhecimento desse assunto. Ele vai falar um pouco dele, tá? Mas assim é extremamente importante que a gente tenha a oportunidade de extrair o conhecimento que ele tem em relação a isso, porque esse conhecimento é extremamente relevante na nossa vida pessoal como pessoa física, como na nossa vida como pertencentes a uma pessoa jurídica, na figura de sócios ou na figura de gestores. Então, André, muito obrigado, antes de mais nada, por você ter aceito o meu convite. Eu sei o quanto a tua agenda é complicada, mas ainda bem que a gente conseguiu encaixar essa oportunidade de poder contar com você. Então, se puder falar um pouquinho de você, agradeço, André. Legal. Obrigado, Pedro. Prazer todos aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar um pouco sobre esse tema super relevante do momento atual, que é cibersegurança, e principalmente você tem colocado muito, né, Pedro, de pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais. Acho que o grande elemento que a gente vai ter que extrair aqui e discutir bastante é como que um está intimamente relacionado com o outro, né? Então, a gente vai falar muito aqui da importância disso para os negócios, né, para o business, mas principalmente como que o vetor pessoas, e aí a gente está falando das pessoas físicas, eles são os principais elementos, os principais causadores que geram toda essa grande preocupação, esse elemento de risco aqui em cibersegurança. Tenho certeza que a gente vai ter um momento super legal. E aí, falando um pouquinho sobre mim, eu sou um mineiro, eu sou de uma cidadezinha no interior de Minas, São João del Rei, não sei quem conhece. Quem não conhecer, vale a pena visita, é uma cidade super encantadora. Eu sou engenheiro civil de formação, triatleta amador, e eu sou de uma consultoria em gestão chamada Falcone. Eu sou um dos sócios dessa consultoria. Eu já estou nela há 18 anos, né? Então, eu tenho muita experiência aqui de ter participado em projetos públicos, privados, no Brasil, no exterior, em diversos segmentos, e já tem alguns anos que a gente vem desenvolvendo toda uma solução de cibersegurança, tá? Lançamos, inclusive, uma unidade de negócio específica para tratar sobre esse tema, né? E a gente vem percebendo a importância que, menos de ter um conhecimento técnico, e sim um conhecimento de processos, de pessoas, de governança, e é isso que tem, de fato, mudado o jogo no que tange o assunto de cibersegurança. Eu gosto muito de contar casos e de compartilhar, então eu queria até começar aqui, antes até de dar a sequência natural, né, contar um caso super rápido para mostrar, de fato, isso que eu acabei de falar, né? Quando cibersegurança, muitos de nós aqui pensam, poxa, mas isso eu não conheço, é um assunto extremamente técnico, que eu faço? Né? E aí o que a gente percebeu é que, de fato, ele é muito menos técnico e é muito mais processual e muito mais de pessoas do que parece, né? E aí eu consigo dar um exemplo que aconteceu comigo recente, inclusive, né? Como eu comentei, eu sou de uma cidadezinha no interior, São João del Rei. Eu estava num feriado, eu tenho um sítiozinho lá perto, eu estava passando um feriado e eu estava com meu sogro, minha sogra e minha família lá no sítio. Eu moro em Belo Horizonte, os meus sogros moram em Belo Horizonte também, meu sogro mora numa casa, e aí, durante o feriado, ele recebeu algumas mensagens informando que tinha alguma movimentação suspeita, alguma movimentação esquisita próximo da casa dele. Inclusive, eles tinham identificado um saco de lixo jogado na garagem. E aí, o meu sogro, ele mora numa casa e não é em condomínio, é na rua e tudo mais.
Então, qual que é a técnica que os assaltantes eles fazem? Eles jogam o saco de lixo na garagem. Se ninguém tirar o saco de lixo da garagem, é porque não tem ninguém em casa, então passa a ser um alvo interessante lá para ser atacado. E aí, no domingo, de madrugadinha, de manhã cedo, né, meu sogro recebeu uma mensagem, né, a gente, como eu comentei no sítio, e falando que a casa dele de fato tinha sido invadida, mas que os vizinhos já tinham ali se preparado, eles já estavam mais ou menos de espreita, como a gente diz lá em Minas, e acionaram a polícia e não teve muitas consequências, conseguiram pegar a turma e tal, tal, tal. Mas a minha grande questionamento que eu fiz depois, com calma lá para o meu sogro, eu falei, cara, se a sua casa ela é toda segura, tem muro, grades e tal, e tem uma cerca elétrica, né? Por que que essa cerca elétrica não funcionou? Né? O que que aconteceu? Aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que que acontece? Ela está com defeito, então ela fica disparando de forma aleatória. E como a gente não está em casa, eu não posso deixar o negócio disparar e incomodar o vizinho. Então eu desliguei a cerca elétrica. Ou seja, tentando, depois a gente consegue traduzir isso também para o mundo da cibersegurança, né, para a prevenção de fraudes e tudo mais. Mas olha só, a tecnologia ela estava instalada. Ele tinha acesso à tecnologia, a tecnologia estava lá e tudo mais. Ou seja, o que gerou esse incidente na casa do meu sogro foi muito mais um problema de processo, um problema da postura dele, né, de não estar ajudando. Então, acho que é um pouco disso aqui que eu quero e vou trazer aqui para vocês para a gente discutir dessa simbiose, como que a pessoa física com a pessoa jurídica e como comportamentos seguros são fundamentais, de fato, para a gente ter ambientes mais seguros no negócio. E a gente vai mostrar aqui, infelizmente, os impactos de não ter essa postura segura, o que isso pode acontecer. Então, de novo, é um prazer enorme estar aqui com você, Pedro. Obrigado aí pelo convite e bora lá. É isso daí, Paranhos. Muito obrigado pela apresentação e por essa introdução aí. Pessoal, muito cuidado se tiver um saco de lixo na garagem, tá? Então, já começamos por aí. E, assim, uma recomendação para quem não conhece Del Rey, vá conhecer, porque vale a pena. Uma cidade encantadora, tá? Bom, pessoal, a gente sempre procura um máximo de interação entre vocês e aquilo que a gente tem para oferecer. E isso acontece de duas formas. A primeira forma é através de um conjunto de pesquisas em que a gente quer se aproximar um pouco mais de você, quer conhecer um pouco mais de vocês. E a segunda situação é de vocês apresentarem o máximo de perguntas que sejam de interesse de vocês para explorarem esse momento de trocas que a gente tem através dessa nossa conversa. Tá? Então, para começar o nosso webinar de hoje, eu vou apresentar uma primeira pesquisa que eu gostaria que o Thomas mostrasse na tela, em que a pergunta é uma pergunta bem simples, de um assunto que também não é, que aliás é um assunto que não é simples, que é até complexo por tudo aquilo que envolve. A pergunta é: o que você conhece de cybersecurity? Então, existem 5 opções aí disponíveis, vocês podem, por favor, escolher qual é a opção que mais se adequa à realidade de vocês, e depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Vocês têm 30 segundos aí para pensar e colocar aí o xizinho onde cabe. Muito bem, já estão aparecendo aí as primeiras questões, tá? E assim, a questão que teve maior peso de aderência é a questão de não temos área de segurança, mas o assunto me interessa, em que a gente tem 38% de pessoas que optaram por essa questão. A gente tem 25% de correlação
com a questão, temos uma área de segurança em nossa empresa, mas pouco sabemos do seu funcionamento, então esses são os 25%. Três questões que tem 13% aí de aceitação, de opção, que não conheço nada, é uma delas, tá? A segunda delas é conheço bem, temos uma área de segurança em nossa empresa, e, finalmente, uma final que a gente tem. Tem se falado desse assunto nas empresas, mas não de forma objetiva. Tá? Então, vamos só fazer uma breve análise em cima disso. Tá? Em primeiro lugar, se a gente der uma repassada nesses percentuais aí, tá? A gente entra numa questão, tá? Em que a gente percebe que é uma prática que ainda é fraca nas empresas, tá? Em algumas empresas ela está se iniciando, o que já é bom, tá? Mas o mais importante, a gente percebe que existe uma consciência da importância desse assunto e de quanto que esse assunto deve ser praticado, deve ser desenvolvido dentro das empresas, tá? Então, numa primeira leitura, eu diria que esse é um motivo a mais para que vocês explorem ao máximo as dúvidas que vocês têm em relação a isso dentro das empresas que vocês participam, ou mesmo dentro de uma visão pessoal, de uma visão de pessoa física. Mas, assim, vamos em frente, que agora a gente vai entrar efetivamente em questões que vão começar a esclarecer pontos importantes e relevantes dentro desse conceito de cybersecurity. Tá? Então, em relação a essa situação, eu vou te fazer uma primeira questão, que talvez seja a porta de saída, tá? Ou a porta de entrada, melhor dizendo, desse assunto, que é o que é cybersecurity? Excelente, Pedro. Acho que, obviamente, é uma ótima pergunta para a gente começar esse nosso tema, né? Então, é importante todo mundo estar minimamente alinhado sobre o que é, né? Porque também a gente não consegue proteger aquilo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente fala de cibersegurança, né, cybersecurity, segurança cibernética e tudo mais, existe uma questão fundamental que é como que a gente garante a proteção dos dados. Mas quando a gente está falando de proteção dos dados, proteção das informações, a gente está querendo alguns aspectos específicos, né? Então, cibersegurança é exatamente essa segurança cibernética que inclui eu ter os meus dados disponíveis, os meus dados íntegros, os meus sistemas íntegros, né? Então, é como que eu forneço condições para a minha organização, né? Para que eu tenha confiabilidade, né? Os dados estão seguros, íntegros, e eles estarão disponíveis para que a gente possa utilizar, né? Então, a cibersegurança nada mais é do que essa forma e mecanismo que a gente tem de proteção dos dados, do nosso ambiente e das nossas tecnologias, tá? E ela é muito importante, porque se eu não tenho, imagino que a gente vai abordar isso um pouco mais na frente também, né? Mas cibersegurança ele vem com esse propósito de como que eu garanto essa disponibilidade das informações e, obviamente, o que eu tenho que fazer para ter isso, de certa forma, íntegro e disponível na minha organização. Legal. Assim, a gente deu uma conceituada aquilo que envolve a cybersecurity, tá? Mas aí, em cima dessa situação, a gente percebe que existe assim uma série de situações que precisam ser entendidas e, principalmente, entender o que são crimes de cybersecurity. Tá? Legal. Então, de novo, né, se cibersegurança eu quero ter meus dados, minhas aplicações e meu ambiente, né, seguro, protegido, íntegro e disponível, né, crimes de cibersegurança
é tudo aquilo que afeta essa disponibilidade da informação, tá? E aí talvez eu iria até um pouco mais além, tá, Pedro? Porque a gente quando fala de crime, né, a gente está levando num conceito, ou aparentemente a gente tende a levar para uma discussão semântica até, de que crime cibernético é algo que alguém de fora faz e comete para a gente, sempre tendo alguém mal intencionado ou algo ou alguma organização criminosa, ou algum agente malicioso, ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente está mencionando aqui cibersegurança, eu acho que tem um aspecto talvez mais importante do que a gente falar de crime por si só, é quando eu falo de um incidente cibernético. Tá? Porque quando eu falo de incidente cibernético, é quando eu tenho de fato a violação da integridade, da disponibilidade, da confiabilidade desses meus dados, do ambiente e tudo mais. E um ponto que é super importante, um incidente cibernético, ele não vai acontecer única e exclusivamente por um agente externo criminoso. Eu posso ter também um incidente cibernético que ele é gerado pelo quê? Por um colaborador criminoso, um colaborador que vendeu sua credencial e aí ele está conivente, mas eu posso ter um incidente cibernético também que vai gerar consequências monstruosas para a organização, mas por uma negligência desse colaborador. Tá? Então, por exemplo, eu estou numa empresa, eu tenho um arquivo com uma série de dados pessoais, eu quero mandar para uma determinada pessoa, eu mando para outra pessoa. Pronto, eu tive um vazamento de dado, eu posso ter impactos em LGPD, isso pode gerar uma série de coisas. Então, assim, o comentário adicional que eu faço aqui com relação a essa pergunta é só para a gente tentar um pouco sair da visão de crime e ir um pouco mais para uma visão de incidente cibernético, porque o que vai gerar impactos para a organização é muito mais em função do incidente cibernético, seja ele de um ato criminoso ou não. Tá? Mas, de certa forma, sendo muito preciso aqui para você, se cibersegurança é eu proteger a integridade, a disponibilidade, a confiabilidade desses meus dados, toda vez que isso é violado, eu tenho um incidente de cibersegurança. Muito legal. E, Paranhos, interessante essa tua colocação, porque a impressão que eu tenho, ao menos a minha percepção pessoal, é que a gente está tão acostumado a, 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 a ouvir a figura de golpes que existe no mercado, que a gente sempre faz uma correlação do bandido e do mocinho, entendeu? E o mocinho é aquele que caiu na esperteza do bandido, né? Então, é muito importante essa colocação para a gente entender o contexto que existe por trás de tudo isso daí. Obrigado aí pela tua colocação. E aí, Paranhos, uma coisa que acho que é importante a gente entender, porque normalmente a gente sempre tem uma visão que é uma visão daquilo que nos cerca, uma visão local, tá? Vamos estender até um pouco mais para uma visão Brasil, tá? Mas assim, dentro de uma visão mundo, tá? Dos diversos países, dos diversos continentes, como que é o nível de crescimento das coisas ligadas à cybersecurity no mundo, prejudicando pessoas ou físicas ou jurídicas. Vou até evitar usar a palavra crime agora. Tá? É, não, tranquilo. E assim, essa é uma provocação interessantíssima e a gente tem estudos e a gente consegue ver e de fato isso está mudando o horizonte temporal, tá? Então, olha o impacto que isso traz. Isso muda o horizonte temporal, né? A gente tem que mudar a unidade de medida para vocês terem uma ideia do nível de evolução dos incidentes cibernéticos a nível global, tá? Então, antes da pandemia, esse era um assunto pouco debatido, pouco discutido, pouco falado e com menos impacto, tá? Eu acho que a pandemia, ela canalizou também, né? Então, a partir de 2020, foi canalizado também pelo fato de atuação remota, né? Um trabalho mais digital e tudo mais. Eu acho que houve uma aceleração, isso funcionou como um catalisador, tá?
desse aumento de incidentes cibernéticos que acontecem no mercado. Tá? Mas antigamente, e não tão num passado recente, né, a gente falava assim, ó, de um incidente por mês, de um incidente a cada 15 dias. Aí o tempo foi passando, a gente começou a falar, poxa, agora é um incidente por semana, é um incidente por dia, né? Nesse ano de 2024, há uma expectativa da gente ter um incidente a cada 2 segundos. Então, imagina só, a gente está aqui, já tem o que, 20 minutos conversando, o quanto de tentativa e de incidentes cibernéticos que aconteceram no mundo inteiro. Tá? Então, acho que essa é uma informação super relevante. Isso não é para a gente, assim, o André Paran está aqui trazendo informações alarmistas e tudo mais. Acho que o objetivo não é esse. Eu acho que o principal ponto é que, de fato, ele é um tema importantíssimo hoje. Nós temos ferramentas atuando em processo, em conscientização de pessoas para poder agir, né, para melhorar o nível de cibersegurança nas organizações e com a gente mesmo, né? Mas, de fato, né, o volume e o índice de incidentes está acontecendo, ele está absurdo. Tá? E aí, Thomas, se você, por favor, puder colocar o slide 1 na tela, tá? Eu queria colocar aqui algumas outras informações, né? Então, primeiro, a gente estava falando ali de um incidente a cada 2, 3 segundos, e olha essas estatísticas aqui coletadas do Fórum Econômico Mundial a nível global, tá? A gente está falando que 2/3 das organizações no mundo já foram vítimas de ataque de ransomware, tá? O que é ataque ransomware? Ataque ransomware, ele é um tipo de incidente cibernético, caracterizado por uma ação criminosa, tá? Onde esses atacantes, eles têm a intenção de sequestrar dados e buscar um resgate. Então, fazendo, é um sequestro de dado, dado tem valor, ele vai criptografar essas informações, você não tem acesso mais a dado, né? E aí, você teria que pagar uma determinada quantia para poder resgatar esses dados, tá? Então, a gente tem vários tipos, né, de incidentes, eu coloquei alguns aqui, né, de fraude, eu tenho lá de um e-mail equivocado compartilhando dados e tudo mais, e esse de ransomware, que a motivação é exclusivamente financeira, né, 2/3 das organizações no mundo já foram vítimas desse ataque. Não é tentativa, não, pessoal. Nós estamos falando que 2/3 já sofreram esse ataque, esse tipo de ataque, tá? E aí, apesar de muitas não admitirem, não falarem, até para não fomentar muito o mercado, tá? Quase 80% dessas empresas, elas assumiram, né, sem, obviamente, que de uma forma sigilosa, elas assumiram que pagaram pelo resgate, tá? E o mais interessante que eu entendo é o seguinte, que quase metade envolvia violação de dados de cliente, e aí você começa a ter LGPD, GDPR na Europa e tudo mais, e isso vai trazendo impactos e preocupações cada vez maiores para as organizações, mas esse dado aqui, para mim, ele é muito crítico. 88% dos executivos dessas empresas que foram vítimas de ataque ransomware, eles disseram que eles pagariam o resgate em caso de um novo ataque. Tá? Por que isso? Eu aqui já atuei muito em resposta a incidente. Cara, não é algo que eu desejo para ninguém. De fato, é um momento muito tenso, onde a gente está ali, tem que ter muita concentração, foco para sair. Não é uma guerra, de certa forma, né? E muitos executivos falaram e tem entrevistas em jornal, em televisão, eles dando depoimento deles falando. O momento que eu enfrentei um ataque de ransomware, um ataque, um incidente cibernético, foi o pior momento, foi o maior desafio profissional que eu já tive em minha carreira. Então, acho que isso aqui traz um pouco para a gente das dimensões e do que a gente está falando hoje em termos de cibersegurança e quanto que isso está crescendo nos dias de hoje. Mas, de novo, sem querer fazer um alarde muito grande, o ponto é, isso está acontecendo, o grande ponto é como que a gente vai se enfrentar isso. Tá? A gente também não pode fingir que nada está acontecendo, mas existem algumas questões importantes que a gente precisa fazer para estar melhor preparado.
Reis, posso te fazer uma pergunta em relação Claro. a essa colocação? Aqui, quando você falou que 88% dos executivos eles pagariam no caso de um novo ataque, tá? É, qual a interpretação que a gente tem disso daí? É que o bandido está sempre na frente do mocinho, tá? Ou as empresas, elas por mesmo nesses ataques aí, não tomaram as providências possíveis e necessárias para evitar um próximo ataque. Tá. Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, tá? A pergunta é que ela foi muito direcionada, tá? E não foi numa reincidência de ataque, não foi numa reincidência de incidente. A pergunta é: caso você sofresse um novo incidente, você pagaria o resgate ou não? Então, aqui eu acho que é muito mais da seguinte forma: nesse caso, não foi caso de reincidência, mas o que eu interpreto aqui é, de fato, é um momento tão delicado que a gente passou e eu estou disposto a pagar para não viver esse momento novamente. Entendeu? Entendi. Tá, perfeito. Bom, agora eu vou chamar uma segunda pesquisa, tá? Para a participação de quem está conosco. E a pergunta a sua empresa já sofreu ataques cibernéticos? A pesquisa está aí, tem 4 opções, por favor, escolham aquela que for mais adequada para vocês. Muito bem, já temos aqui as respostas. E assim, 33% disseram que nunca sofreram nas empresas que participaram. E aí houve uma igualdade de 22% entre não sei. Outros 22% disseram que já sofreram, mas foi abafado internamente, e mais 22% disseram que já sofremos e provocou uma ampla discussão de melhorias em relação às necessidades a serem praticadas, tá? Então, dentro dessa visão aí, tá? Que bom que 33% não sofreram nenhum ataque, tá? Mas, assim, sempre fica uma dúvida. Será que isso daí foi abafado? Tá? Será que a pessoa deixou, por conta disso, de saber que efetivamente sofreu? Tá? Mas, assim, por aquilo que eu tenho lido, e aí, parece, me corrige se eu estiver errado, tá? A percepção que fica, se a empresa ainda não foi atacada, um dia ela será. Né? Então, vamos tentar explorar um pouquinho dessa situação aí, tá? E tentar entender, dentro dessa possibilidade de ataque, tentar fazer uma pequena correlação, quais são os principais segmentos de negócio que sofrem com a cybersecurity. Legal. Assim, só até voltando num ponto que você trouxe, tá? E antes de eu passar para responder essa questão, né? É, a gente costuma falar aqui internamente que a questão do incidente cibernético, ela deixou de ser uma questão de si para ser uma questão de quando. Então, não se fala mais se eu vou ser atacado. A grande pergunta é quando eu vou ser atacado. E, de novo, pessoal, não é criar alarde, não é criar um mundo do caos. O que a gente precisa fazer? Né? Eu, como coloquei, a minha experiência inteira não é na técnica em cibersegurança. Eu venho de uma carreira de consultoria em negócio. Né? Então, o que eu sempre faço é como que eu correlaciono e como que eu conecto cibersegurança ao negócio. Então, já que eu sei que é uma questão de quando eu vou ser atacado, o que eu tenho que começar a mensurar de verdade aqui é qual que é o meu risco.
qual que é o meu índice de risco? Qual que é o meu indicador de risco associado às práticas que eu estou fazendo e o que isso está refletindo numa mitigação de risco para eu ter em caso de um incidente cibernético? Porque quando eu estou fazendo isso, a partir do momento que eu tomo ações que mitigam risco, eu estou passando cada vez mais para o final da fila. E aí eu tendo instrumentos, quando eu for atacado, eu começo a ter eu tenho tempo para estar desenvolvendo mais elementos aqui internamente. E aí o grande diferencial competitivo das organizações vai ser, a partir do momento que eu sofri um incidente cibernético, qual que é a minha capacidade de identificar isso rápido e reagir e recuperar isso rápido. Então, acho que esses são os principais elementos, tá, Pedro? De fato, deixou de ser uma questão do se para o quando, mas, de novo, o principal ponto é ter um olhar de risco para que eu possa estar sempre no final da fila e, quando isso acontecer, eu ter a competência para identificar e reagir rápido. Tá? E aí, voltando à pergunta que você trouxe, eu acho que essa é uma. Eu não sei se ela é uma boa pergunta. Tá? Em que sentido? Porque não vai ter uma resposta. Tá. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega os últimos incidentes e tal, ele não tem uma característica específica. Do tipo, a gente só ataca sistema financeiro, a gente só ataca saúde ou coisas desse tipo. Cara, ele é extremamente pulverizado, tá? Não importa se a empresa é pequena, média ou grande, pública, privada, ou de qual segmento que é, tá? Quando a gente fala que 2/3 das empresas a nível global já sofreram incidentes de ransomware, cara, isso é estatística, né? Então, assim, não tem uma concentração ou uma particularidade específica para um segmento específico. O fato é, o desafio está colocado e quando eu coloco dessa forma, é um desafio para todo mundo, tá? Então, não tem um segmento específico, obviamente que tem alguns segmentos, né, como o financeiro, o de saúde, eles estão um pouco mais na vanguarda em termos de uso de tecnologias, em termos de maturidade, em termos de desenvolvimento, mas é muito mais uma resposta desses segmentos, tá, do que propriamente dito a questão de dizer que tem um segmento que é mais ou menos vulnerável do que outro. Legal. Mas, assim, só uma reflexão em cima disso, Paranhos, se você me permite, assim, vamos imaginar que existem graus de práticas de defesa em cibersegurança nas empresas, tá? E me parece que também seria razoável imaginar que quem mais investe nessa segurança é aquela que é mais sensível e que pode morrer o negócio dela ou a confiança no negócio dela por conta de algum vazamento desse tipo, tá? Agora, dentro dessa colocação, isso daí também não acaba definindo quem é mais, quem é menos. É uma probabilidade de perda, né, em caso da importância disso para o negócio. Mas o fato a gente está voltando àquela questão de se ainda não aconteceu, vai acontecer, né? E ainda com agravante, se já aconteceu, pode ser que aconteça de novo. Então, Perfeito. você concorda? Quer dizer, é uma questão que é importante essa reflexão, porque essa reflexão traz o seguinte: o quanto que você já pensou que um ataque desse tipo vai fazer mal ao teu negócio, o quanto que você vai perder em cima disso, e o quanto que vale efetivamente a pena você investir em relação a tudo isso daí, tá? E Perfeito. esse investimento não é só investimento financeiro, é um investimento cultural, é investimento em cima de pessoas, porque essas pessoas elas podem ser ou componentes de adesão a essa prática aí, ou uma defesa a essa prática, percebendo alguma coisa nesse sentido. Tá? Perfeito. E, de Tá? novo, você trouxe alguns elementos que são ótimos, né? E a gente pode resumir bem simples, que é, precisamos fazer uma avaliação de risco, que a gente vai estar entendendo um pouco do nosso cenário, e empresas que investem mais, que têm, independente se é porque são mais vulneráveis, se tem mais dados, se tem mais isso, é mais sensível e tudo mais,
elas caminham para ter uma maturidade mais avançada. E quando eu falo de uma maturidade maior, isso implica em dizer também que eu tenho um nível de risco, um score de risco mais baixo, né? Então, isso começa a ajudar um pouco nesse sentido. O que eu consigo falar é que tem determinados segmentos que investem mais em cibersegurança por N motivos, e por isso é um segmento mais maduro. E o segmento financeiro, o segmento de saúde, eles, via de regra, são segmentos mais maduros nesse sentido, tá? Mas, de novo, todas as empresas, tá? Independente do porte, independente do seu segmento, elas são suscetíveis a ter um incidente cibernético, e não é o tipo de porte ou o tipo de segmento que está motivando o crime organizado, que está motivando esses hackers a buscar uma determinada empresa, ou seja, todas são alvo. Ah, legal. É, isso daí que eu acho que é importante que a gente tenha essa conceituação clara, tá? Quer dizer, é uma coisa que em algum momento vai acontecer. Então, a gente tem que se proteger disso daí, tá? Agora, ao saber que é importante a gente fazer alguma coisa nesse sentido, quais são os principais desafios, que tem por trás da cybersecurity? Tá. Essa pergunta é ótima, tá? E aí eu queria até colocar de novo e trazer uma pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial, onde ele coloca o seguinte: foi feita uma pesquisa e lá pergunta para os executivos a nível global qual que são as top preocupações desses executivos, tá? E nos últimos anos, cibersegurança sempre esteve entre os top 10. No último ano, ela foi a quarta maior preocupação desses executivos, tá? E a gente está falando de executivos a nível global, tá? Então, aí começa um grande ponto. Por que será que esses executivos eles estão preocupados com cibersegurança? Eu imagino, e tenho quase toda certeza, que tem em função com esse aumento do volume de incidentes, né? E de tentativas de ataque. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais que sofre a mais quantidade de ataque no mundo, tá? Ele perde para a Rússia, mas é mais do que Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais. Então é incrível isso, tá? E o poder que o incidente cibernético tem de impactar os negócios, não só de curto e médio prazo, mas em alguns casos até de sobrevivência e de perenidade do negócio. A gente tem casos aí que vê que a empresa praticamente quebrou e que está tendo uma dificuldade enorme de se reerguer e tudo mais em função de um incidente cibernético. Só que qual que é o grande ponto? Na minha avaliação, aí não é avaliação, na verdade, apesar desse cenário e dessa preocupação, muito pouco tem se investido em cibersegurança. Isso a gente está falando de um modo geral, tá? Então, aí começam os desafios. Por que que isso acontece? Se eu tenho uma preocupação genuína com relação a um tema, eu sei o poder que isso tem de impactar o meu negócio, né? Por que que eu não invisto? E aí eu acho que começam esses grandes desafios, né? A gente, hoje, o nível de investimento é baixo, muito provavelmente isso está associado a uma ausência de visão do risco, claro. Então, as empresas elas não têm a visão de risco do que está acontecendo. Então, é muito melhor eu pegar um dinheiro, um recurso que eu tenho, eu vou investir em produto, em processo, em comercial, em marketing e tudo mais, do que investir em cibersegurança. Mas porque falta essa visibilidade, esse olhar de negócio de como cibersegurança ele pode impactar, né, as organizações. Tá? Então, acho que esse é um ponto super importante. Eu queria também, Thomas, se possível, que você colocasse o slide 3 na tela. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? Por que essa tela aqui está falando? Eu acho que aqui vem um ponto super relevante para a gente abordar também. Quando a gente está trabalhando de cibersegurança, existem alguns elementos importantes que a gente tem que levar em consideração. Tá? Então, eu tenho a segurança ofensiva, eu tenho a segurança defensiva, a parte de governança, a parte de processos e por aí vai. Tá? O que é a importância da segurança ofensiva? Né? É como se a gente tivesse dentro de casa hackers éticos. É como não? São hackers éticos, onde a gente está pagando esses profissionais para que eles invadam ou tentam invadir os ambientes das organizações, né? E qual que é o grande objetivo? Eles chegarem antes do hacker de verdade, porque aí eu consigo ajustar isso tudo, né? E ter certeza, né, do que está
do que está gerando um potencial vulnerabilidade ali que poderia comprometer, né, o meu ambiente, os meus dados de um modo geral. E aí, toda essa questão que a gente tem, né, de todo esse nosso DNA, né, de olhar estrategicamente, de olhar governança, de olhar, né, análise de dados, de informação, a gente começou a pegar essas centenas de milhares de vulnerabilidades identificadas e a gente começou a catalogá-las. Com qual critério? Qual é a causa raiz desse incidente ou dessa vulnerabilidade identificada? E para uma surpresa importante, né, a gente imaginava, e grande parte das organizações imaginam, que tem que ter investimento puro e simples em tecnologia para poder prevenir incidentes cibernéticos. E o que a gente viu é que tecnologia, de fato, ela é importante, mas 1/3 dessas vulnerabilidades, elas tinham como causa a ausência de tecnologia. 2/3 dessa vulnerabilidade, elas estavam associadas a processos e pessoas. E fora que dos incidentes reportados, mais de 2/3, quase 3/4 desses incidentes reportados, eles têm relação com o fator humano, né? E aí vamos voltar no incidente que teve na casa do meu sogro, né? Teve um incidente lá, tem relação com o fator humano, foi uma decisão que ele tomou, né? E não é um problema de tecnologia, a tecnologia ela estava lá. Foi um problema de processo, de manutenção, né, de como configura, do que tem que fazer e tudo mais. É uma pena que muitas das vezes a gente só toma uma ação depois de um evento desagradável, né? Agora está tudo funcionando certinho lá, né? Mas isso é um ponto importante. Então, aqui para mim tá os grandes desafios de cibersegurança, tá? A gente precisa de encarar isso com um olhar de negócio, impactar e avaliar os riscos de certa forma, e cibersegurança não é uma questão pura e simplesmente de tecnologia. Se a gente não olhar isso de uma forma integrada, olhando estratégia, governança, processos, pessoas e também tecnologia, cara, não existe uma bala de prata para a gente resolver as questões de cibersegurança. É muito legal isso que você colocou, e isso me fez voltar 30 anos atrás, tá? E se vocês me permitem um minutinho, só para comprar, ver rapidamente aí uma passagem que eu tive, isso na minha época de Banco Itaú, em que eu fui responsável pela parte de segurança dentro da área de mercado de carga e capitais, em termos de invasão sobre as informações de clientes, tá? E aí, eu não conhecia nada do assunto, tá? Comecei a pesquisar e fui atrás de um documento que foi elaborado pelo governo britânico, naquela época, ou até atrás desses 30 anos aí, citando uma série de informações, e dentro de algumas pesquisas que já existiam, 95% das invasões sobre informações nas empresas ocorriam através de pessoas, e as outras 5% era tecnologia. E daí eu fui um pouco mais a fundo nisso daí, as pessoas, quem que eram os alvos dentro dessas empresas? Eram as secretárias e office boys, porque os processos eram assim tão rudimentares que era fácil de chegar em informações importantes que tinham que circular ou pelo office boy ou pelas secretárias. Então, é incrível como esse tipo de situação, quer dizer, hoje a dimensão é menor, mas mesmo assim o ser humano ele sempre tem um fator de importância em tudo aquilo que acontece nas empresas, tá? Então, é bem por aí, tá? Mas, enfim, obrigado aí pelas informações que você colocou em relação a essa questão, tá? E aí, como consequência, tá, desses desafios aí, o que que as empresas sofrem como consequência por falta de uma atuação eh, mais efetiva dentro dos negócios, mais efetiva em termos de cybersecurity? Esse é um ponto interessante, porque assim, são inúmeras as consequências, tá? Que vai desde perda financeira, pausa de operação e tudo mais. Mas assim, fundamentalmente, eu posso traduzir aqui 3 grandes elementos, ou 3 grandes pilares, ou 3 grandes vetores importantes aqui de impacto e de efeito, não da falha em cibersegurança, mas
de um incidente cibernético, né? Então, imagina o seguinte, imagina vocês têm uma indústria ou uma empresa qualquer, não precisa ser indústria, uma empresa qualquer, houve um incidente cibernético e todo o ambiente, tá, do RP, da cloud e tudo mais, ele foi criptografado. A partir desse momento, você não consegue emitir uma nota fiscal, você não consegue pagar de forma digital, você tem que fazer manual, né? Você não consegue emitir uma nota fiscal, você não consegue operar um sistema para poder fazer um pagamento, você não consegue comprar, você não consegue fazer um pedido, você não consegue fazer absolutamente nada utilizando seus sistemas, né? Imagine o impacto que isso vai trazer. Então, qual foi a consequência? Eu tive perda de acesso ao meu ambiente, ao meu sistema. Isso vai gerar um impacto gigantesco para a organização, né? Imagina, os dados estão criptografados. A cibersegurança ela não tem o viés de manter os dados íntegros. Imagina eu não ter dado. Então eu tenho que fazer uma análise, eu quero fazer uma projeção, alguma coisa. Se eu não tenho informação, boas informações, boas decisões. Eu não tenho boas informações, como é que eu vou tomar boas decisões, né? E além do mais, pode acontecer, por exemplo, de ter vazamento de dados sensíveis, né? E isso ocasionar uma multa de LGPD ou coisas desse tipo, que está todo mundo de olho, né? Justamente impactando também financeiramente, né? Tem um caso, tá? Ele não teve proporção pública, tá? Mas a gente conhece, então não vou entrar muito em detalhe aqui de qual que é a empresa ou coisas desse tipo, porque não se tornou público, mas é uma empresa do segmento de varejo alimentar, tá? Que teve um incidente e a partir desse incidente ele perdeu o controle do estoque. Então, a partir desse momento, eles estavam comprando, vendendo e tudo mais, sem ter acesso de fato ao que estava acontecendo realmente. Então, eles não tiveram condições de implementar uma estratégia de precificação adequada, de controle de estoque e tudo mais, foi queimando caixa atrás de queimar caixa, isso impactou significativamente as operações e principalmente a perenidade ali da organização. Então, isso aqui traz um pouco, tá, Pedro e pessoal, de quais são os impactos que pode acontecer um incidente cibernético, né? Agora, de novo, os incidentes cibernéticos, eles têm diversas características, né? A gente tem as características do ransomware, né, que é o sequestro de dados, que isso pode gerar uma série de impactos, mas a gente tem também um incidente que ele é caracterizado chamado por defacing. O que é esse defacement? Né? É você descaracterizar alguma informação da organização. Então, por exemplo, em épocas relevantes do tipo eleição e tudo mais, existe esses hacktivistas que eles vão tentar controlar sites, ambientes de determinadas organizações para fazer apologia a algumas questões. Então, vai falar de um candidato A, do candidato B, vai falar sobre contra ou a favor de droga, e vai jogar assuntos polêmicos em sites de empresas conceituadas, né? Então, só para encerrar esse tema, a gente teve um cliente, já tem bastante tempo, né, que eles sofreram um incidente cibernético e quando você digitava o site, né, o www, lá o endereço do site, ele era direcionado para um site pornográfico. Então, qual que é o objetivo disso? É afetar a imagem. Obviamente que durante um tempo essa empresa ela tinha vendas pelo site, ela não estava conseguindo processar as vendas pelos sites porque estava tendo um redirecionamento. E obviamente que isso afeta também a imagem, afeta a marca e por aí vai. Então, aqui são alguns exemplos, né, de como os incidentes de cibersegurança podem afetar, de certa forma, as organizações. Legal. Assim, uma questão que é meio consequência dessa anterior, e aí, tá? Mas, assim, só para também a gente não estender muito no tempo, é, qual que você diria que dentro de uma visão mais recente no ambiente online, quais são os golpes que são que têm maior relevância, vamos chamar dessa forma? Vamos colocar uns três, vai, só para a gente ter uma ideia.
Assim, eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com phishing, tá? Phishing é quando você recebe um e-mail supostamente trazendo alguma vantagem, né? E aí lá você é ludibriado e acaba informando credenciais, né? Usuários, senha e tudo mais, e que vai permitir que aquele atacante tenha um acesso ao ambiente da organização. Então, acho que esse phishing ele é algo extremamente relevante, o que a gente tem visto, tá? Muitas das vezes isso vai pegar colaboradores mal treinados, né, negligentes, porque está passando credenciais ou informações indevidas ali para um terceiro, mas ele tá sendo enganado. Né? Hoje a gente tem visto muito também, a gente tem ajudado muitas organizações por problema de processo, tá? Questões relacionadas a boleto falso. Então, é um boleto que alguém tem que pagar para a empresa XPTO, mas aí tem uma fraude no meio do caminho, vai para um terceiro e tudo mais. Então, isso também acontece. E aí, até interessante, assim, recente eu senti isso na pessoa física, tá? Eu tenho um casal de filhos, tá? O meu menino mais velho, ele tem 10 anos e um dos amiguinhos dele lá e tal, os pais, né? Eu com os pais do menino, a gente é muito amigo também, tá? E aí esse pai desse amiguinho nosso, do pai do amiguinho do meu filho, ele é médico, mas ele é escritor. Ele gosta de escrever livros e tudo mais. E ele fez um livro super interessante que é sobre crianças com deficiência e como você pode incluir essas crianças na vida. Então, são 6 livros, cada livro conta a deficiência de uma criança e é fantástico. Mas o que é legal? Ele fez o lançamento desse livro, teve lá num teatro super bacana e tal, tal, tal. E aí, na hora de comprar, você podia comprar por dinheiro, por cartão de crédito ou por Pix. E na hora dele fazer o Pix, o que ele fez? Ele fez na gráfica um bannerzinho com o QR Codezinho do Pix, com o nome do Pix, tudo bonitinho, e estava lá. Teve uma fraude na gráfica, junto com um terceiro, né? Que a gente descobriu, mas aí não vem ao caso aqui agora, que todo mundo que comprou o livro por Pix estava direcionando o Pix automaticamente para esse fraudador e não para a conta do livro e tal, tal, tal. Então a gente acabou descobrindo, não é tão difícil descobrir, porque depois você tem ali um CPF para quem está chegando, a conta e tudo mais, mas para vocês terem uma ideia também do nível de fraude, como que a gente tem que estar atento a todos esses sentidos, tá? Então a gente está falando aqui de boleto falso, estamos falando de phishing, mas o mais importante, de novo, é como que a gente não se atenta para segurança básica da informação. Então, por exemplo, a minha esposa mesmo, ela ela sofreu uma fraude, olha, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, ela foi enganada, né, supostamente por uma promoção do Hortifruti lá perto da minha casa, onde ela não tinha o duplo fator de autenticação no WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais, e o criminoso, ele conseguiu que ela fornecesse um código de verificação e ele sequestrou o WhatsApp dela. E aí ela ficou 10 dias com o WhatsApp parado, teve um impacto grande ali para o escritório dela e tudo mais. Mas, enfim, são um pouco de alguns exemplos que acontecem diuturnamente com uma grande frequência e que a gente precisa estar todo mundo atento. Muito bom. É, e assim, dentro desse aspecto de perdas que a gente passa, quais são as perdas mais relevantes aí por falta de segurança aos dados? Aí assim, quando a gente fala assim de perda, a gente tem todos esses impactos que eu coloquei, né? A gente está falando um pouco de de multas de LGPD e tudo mais, mas eu acho assim, as principais perdas ou os principais prejuízos, né, que acontecem aí por falta cibernética, né, eles vão estar envolvendo por prejuízos de imagem, prejuízo de marca, e aí mensurar isso caso a caso. Você tem um impacto muito grande também, né,
de vazamento dessa informação e de como é que você vai recuperar isso eventualmente, algum dano, multa e tudo mais. Mas tem um aspecto importante, aí, Thomas, se você puder colocar na tela o slide 2, tá? Que mostra o seguinte, aqui a gente tem uma pesquisa feita também, tá? Onde a gente mostra, né, foi uma pesquisa elaborada ali pela IBM, onde ela mostra o seguinte, qual que é o custo de violação de dados por setor. Então, você consegue ver que o setor de saúde, né, ele é um setor que custa aproximadamente, cada incidente, né, cada violação de dado, ele chega a custar quase 10 milhões de dólares por vazamento para aquela organização. E aí você está considerando todos os elementos, né? O risco de imagem, você está falando também de recuperação desse ambiente, você está falando aqui dos impactos para reestabelecer tudo que precisa. Então, aqui você começa a ver o seguinte: olha o impacto, o risco, e o que a gente tem que, de novo, fazer são trade-offs, né? Se eu tenho um risco e eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu sei que qual que é o risco que eu tenho, isso mensurado, né? E aí a gente começa a fazer trade-off do seguinte: é um seguro, qual que é o seguro que faz sentido para mim dentro dessa conjuntura aqui, de eu investir, de eu selecionar e de eu melhorar a minha maturidade. Então, acho que aqui traz um pouco para vocês, onde a gente destaca aqui, né, o setor de saúde, o setor financeiro, que de fato são os mais impactados aí em caso de violação de dados, né, um custo altíssimo aí por vazamento. Muito bom. Pessoal, agora eu vou estar chamando vocês novamente para mais uma pesquisa, que é a pesquisa de número 3, em que a pergunta é: sua empresa tem áreas ligadas à segurança cibernética? E aí vem 4 opções. Vocês têm novamente 30 segundos para escolher qual que é a melhor opção para vocês. Estão chegando as respostas, então vamos lá. A que teve o maior nível de escolha temos, mas não sei se funciona bem. É interessante essa resposta aí, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Com 40% aí das escolhas e outras 3, novamente, aí com o mesmo percentual, que fala que não temos, temos e somos envolvidos culturalmente nesse processo, e de vez em quando ouço que a empresa vai montar uma área de segurança, tá? Então, dentro desse aspecto aí, tá? O que me chama a atenção é esse temos, mas não sei se funciona bem. Falta, assim, uma divulgação melhor, trazer as pessoas a um nível de conhecimento melhor para que essa atuação, essa ação de investimentos não seja puramente de investimentos em tecnologia, mas também de envolvimento, engajamento das pessoas dentro desse processo. Tá? Estou certo nessa colocação, Paranhos? Tá sim, ô Pedro, perfeito. Tá ótimo. Bom, então, em cima disso daí, tá? Aí vem perguntas aí relacionadas com essa pesquisa, tá? A primeira delas: por onde começar a estruturação da cibersegurança? Assim, essa é uma ótima pergunta, tá? E aí eu acho que a gente consegue fazer tipo um fechamento geral aqui, acho que muito em função disso a gente abre também um pouco para a discussão aqui interna, né? De novo, o que a gente tem que estar sempre olhando? Olhar de risco, né? Qual é o risco do negócio? Então, a melhor forma que tem da gente fazer essa avaliação é eu começar fazendo um assessment, tá? O que é isso? É um diagnóstico. Então, vale a pena investir um tempo, investir um recurso para a gente fazer um diagnóstico, entender
qual que é o nível de maturidade, onde estão as vulnerabilidades, quais são os níveis de risco, como é que está a maturidade dos meus processos, o que a gente já tem de tecnologia, o que eu deveria ter de tecnologia, como é que está a minha estrutura, o que eu tenho com relação aos indicadores, como é que está a minha governança. E aí, em função disso, né, eu passando por aqueles 5 pilares fundamentais, né, que é governança, estratégia, processo, pessoas e tecnologia, eu ter uma avaliação de onde que eu estou e qual que é o apetite de risco que eu quero para o meu futuro. Tá? E aí, quando eu tenho isso em mente, eu começo a definir o meu orçamento, do meu budget, né, do que eu tenho que investir e no que eu tenho que investir. Porque, de novo, tudo aqui vai ser um trade-off. Tá? Para eu ter risco zero, eu preciso investir recursos infinitos. E isso não vai acontecer. Então, eu tenho que definir qual é o meu apetite de risco e, em função desse meu budget, a gente ter uma definição mais precisa desse trade-off e aonde eu vou investir. Tá? Por que eu estou falando isso? Como a possibilidade é infinita de investimento, eu não posso sair fazendo coisas aleatórias e tudo mais. Eu tenho que estar isso estrategicamente posicionado, tá? Para que a gente possa direcionar. Então, acho que esse é o pontapé inicial, tá? Se você entrar lá no Gartner, ele vai te falar isso também, que é você fazer um assessment, ter uma avaliação inicial, e aí você ter um plano de 100 dias, você ter, por exemplo, tem um diretor novo de segurança. Qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? É isso, tá? Então, por onde começar? Cara, vamos entender qual é o nosso nível de maturidade, quais são os nossos riscos e como que a gente está posicionado, tá? E depois, isso eu já sei, né, que grande parte dos incidentes cibernéticos, eles estão associados ao fator pessoas. Então, a coisa não é simples, não é fácil, mas o investimento é baixo e o impacto é altíssimo. A gente tem que trabalhar essa cultura cyber, investir na capacitação, no desenvolvimento das pessoas, nessa postura de comportamento seguro, tá? E aí sim eu tenho certeza que a gente vai estar mitigando o risco e indo sempre mais para o final da fila e navegando nesse universo e nessas consequências de uma forma muito mais positiva. Maravilha, Paraíso. Assim, só para a gente encerrar, assim fica aproveitando aí tua experiência como consultor, com a tua atividade que você tem junto às empresas, quais seriam as principais recomendações que você daria às empresas? Vamos lá. Primeira delas é cuidar muito dos colaboradores, tá? Então, é informação, é treinamento, é capacitar. Eu acho que falta muito disso, sim, nas organizações, porque as pessoas, poucos, a gente viu aqui, né, até na pesquisa lá, uma das primeiras perguntas que a gente fez aqui, sabe-se muito pouco sobre cibersegurança, fala-se muito pouco sobre cibersegurança, e cibersegurança não é um problema mais de segurança num quartinho escuro, no cantinho da sala, entendeu? Não é um problema mais de tecnologia, ele é um problema de negócio, é um problema corporativo, e se é um problema corporativo, é um problema de todo mundo. Então, todo mundo tem que estar envolvido, estar consciente para poder ter esses comportamentos seguros, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu começaria pelas pessoas, tá? E, de novo, tem alguns comportamentos super simples, tá? Que já traz uma mudança de patamar de maturidade para a organização e de mitigação de risco, tá? Eu tenho certeza que eu vou falar alguns exemplos aqui, e aqui na nossa sala, né, eu tenho certeza que isso vai servir para vários de nós. Então, por exemplo, não precisa me manifestar nem nada disso, é que a ideia não é apontar dedo para ninguém, né? Mas quem de nós aqui ele usa, por exemplo, todo mundo hoje, se você pegar o nosso celular, tem uma série de aplicativos, né? Então, Mercado Livre, Netflix, Amazon, Americanas.com e N outros, né? Quem que usa a mesma senha para os mesmos aplicativos? Outra coisa, quem que utiliza credencial corporativa, né, para fazer cadastro nesses sites? Porque esses sites são vulneráveis. A partir do momento que tem um vazamento de dados ali, todos os seus dados estão vulneráveis ali também. E se você está utilizando credencial corporativa e não muda a senha, vazou ali, vazou para tudo, o atacante ele está com esse acesso a essa informação. E isso é um tipo de informação muito fácil da gente encontrar,
né? Então, até coisas mais simples, do tipo, eu tenho minha senha aqui, eu entrei no sistema e a minha amiga não está conseguindo acessar, eu vou emprestar o meu login para minha amiga ou para o meu amigo, né? Eu vou sair para ir no banheiro e eu não fecho meu computador, eu não fecho meu laptop, eu não mudo isso, não mudo nada. Então, são elementos simples que a gente pode fazer no dia a dia e que isso começa a trazer e fomentar essa cultura de cibersegurança, né? Como é que eu implemento, por exemplo, o duplo fator de autenticação nas minhas aplicações? Aí existe uma reclamação muito grande, porque eu vou perder 20 segundos, 15 segundos, porque eu tenho que colocar o duplo fator de autenticação. E aí vem a pergunta, será que 20 segundos, 15 segundos não vale o trade-off do risco que você está mitigando? Então tem uma série de pequenas e simples recomendações que dá perfeitamente para a gente começar a fazer hoje e que, de fato, vai melhorar de uma forma super significativa, né, essa capacidade, essa conscientização, né, e vai dificultar de uma forma bem importante também um incidente cibernético na sua organização ou contigo. E na dúvida, nunca clica, pessoal. Esse é um outro ponto, entendeu? Na dúvida, nunca clica. Ninguém aqui vai vender celular com 70%, 80% de desconto, ninguém vai ganhar uma viagem sem estar participando de nada de forma aleatória e por aí vai, né? E aí eu só queria fazer uma última brincadeirinha aqui, Pedro. Se eu errar aqui, aí eu peço perdão. Mas eu imagino, deixa eu só achar aqui no meu celular. Imagino que aqui alguém aqui na sala aqui deve ter é, iPhone, tá? Tem como fazer também na plataforma Android, mas eu particularmente aqui eu só sei fazer pelo iPhone, tá? Se quem tiver aqui, se puder só seguir rapidinho, né? Abre ali o ajustes, né? Lá o configuração e tudo mais, dá uma roladinha na tela. Aí lá embaixo vai ter logo depois de bateria, vai ter privacidade. Não, minto, calma aí, deixa eu achar aqui direitinho para não ter erro. Só um segundo que não é esse aqui não. Deixa eu só. Beleza. Você vai dar a rolada para baixo, aí lá embaixo vai ter uma chavinha escrito senhas. Clica nesse senhas, tá? E aí, logo depois vai ter assim, ó, recomendações de segurança, riscos de segurança encontrado. Imagino que vocês vão ver número como 5, 3, 10, 20, de forma aleatória. Pode ser que eu fiz uma brincadeira dessa uma vez, um gente boa apareceu com 600. Falei, não é possível. Se você clicar nisso, vai mostrar. Você está com senha duplicada, essa sua senha aqui teve um vazamento de dados e tudo mais. Então, você tem que estar um pouco antenado para isso também, para que você tenha um pouco mais de controle com as suas senhas, né, com seus cadastros e com tudo mais. E aí eu faço uma analogia, você vai ficar andando com a chave da sua casa de uma forma aleatória, acessível para todo mundo, ou você vai guardar ela de uma forma adequada? Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui com as nossas credenciais e com o nosso comportamento. Muito bom, Paranhos. Essas coisas assim que você mostrou, de uma forma geral, acho que foram muito importantes para que as pessoas possam se conceituar, se localizar melhor dentro desse aspecto aí. Agora, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? Que eu vou tratar junto com você e, assim, apresentar, tá? A primeira delas é do Reinaldo, em que ele diz: o Itaú, há pouco mais de 15, 20 dias, ficou fora do ar por conta de um ataque. Tá? Aí, Reinaldo, obrigado aí pela sua contribuição. Acho que eu estava comentando um pouco ali das consequências e tal, deve ser um pouco disso, né? E de fato, a gente começa a ver isso, né? Eu não tenho informações aqui se de fato foi por um incidente ou alguma coisa nesse sentido, mas de fato ficou fora do ar, né? Provavelmente o Itaú ele tem capacitação, competência ali para identificar rápido e solucionar rápido. Então, uma forma que a gente tem de fato é tirar do ar, né, a aplicação e tudo mais, né? Mas se de fato isso aconteceu em função do incidente cibernético, imagina o impacto que dá para um banco do porte do Itaú ficar alguns segundos ou alguns minutos, né, fora do ar com a aplicação, o tanto de transação que você deixa de fazer ou coisas desse tipo,
né? Então, de fato, isso mostra, né, mais um impacto que acontece na vida real e acontece todo dia aqui no Brasil e no mundo. Muito bom. Agora uma próxima pergunta da Lisandre, em que ela diz: Boa noite. Vocês acham que a maior vulnerabilidade dos dados de uma empresa diz respeito a dados internos da própria empresa ou a dados de terceiros, no caso aí, clientes? Neste caso, as empresas prestadoras de serviços seriam mais visadas? Lisandre, a pergunta é ótima, tá? De novo, eu acho que não tem uma concentração específica para um tipo de empresa ou de outra, tá? O grande ponto aqui é quando a gente fala de dados, né, talvez tenha algum tipo de empresa, né, que o impacto é mais significativo. Então, por exemplo, tem uns 2 anos, se eu não me engano, teve um incidente super relevante, isso foi divulgado aí no mercado, na Atento, né? E a Atento é uma empresa de helpdesk, de atendimento a cliente e tudo mais, que atende, fornece serviço para uma série de outras empresas. Então, imagino tanto de impacto para a cadeia como um todo, né, que o incidente numa empresa como essa gerou, né? Então, de fato, assim, eu acho que tem algumas empresas, elas têm um potencial, né, de armazenar e de informação de dados muito maiores do que as outras, mas também tem a questão associada à paralisação de operação, tem questões associadas ali a, a disponibilidade de marca. Então, acho que não tem um pouco assim de uma empresa ser mais visada do que outra, tá? Eu reforço isso ainda, acho que não existe uma característica assim, esse segmento é mais preocupante, ou esse porte é pior e tal. É generalizado. Muito bom. Temos mais duas questões aqui apresentadas pelo Stan Meliunas. Eu vou falar a primeira delas, que é: qual a incidência de participação dos funcionários da empresa na participação dos ataques? A gente até trabalhou um pouco essa questão, e aí, dando sequência a essa mesma questão, já se consegue perceber a infiltração do crime organizado nas empresas? A pergunta é ótima, tá, Stan? Aí isso de novo é uma pesquisa proprietária, tá? A gente na nossa empresa que a gente faz esse serviço, né, de avaliação de risco, identificar risco. E aí pegando os nossos clientes, a gente fez uma estatística que mostrou para nós o seguinte: 70% dos cenários de risco tem associação da relevância dos cenários de risco, tem associação com os colaboradores, seja por negligência, seja com conluio com crime organizado. Que aí eu vou para a sua segunda pergunta, se a gente já consegue perceber a infiltração do crime organizado nas empresas. E sim, tá? A gente percebe isso sim. Muitas das vezes a gente consegue perceber mais quando há uma comunicação desse colaborador com a empresa. Diversos estão recebendo suborno ou tentativas de suborno para poder passar uma credencial e com senha e tudo mais, mas que de fato isso é o que a gente fica sabendo, né? Os eventuais colaboradores que estão aderentes ao crime organizado, talvez eles venderam essa credencial, essa senha, esse acesso e não vai ficar sabendo nunca, né? Mas sim, a gente já percebe essa infiltração do crime organizado nas empresas e isso tem aumentado cada vez mais também. Segunda pergunta do Stameliunas. Na sua opinião, a polícia brasileira está preparada para rastrear o agente do golpe? Há tecnologia disponível? Stan, assim, essa pergunta é excepcional, tá? E eu acho que vou responder de trás para frente, tá? Tem tecnologia disponível, tá? Hoje em dia tem empresas que só fazem isso, tá? A gente chama que é de forense, né? Que é fazer essa investigação e tudo mais. Eu acho que a polícia brasileira, de um modo geral, ela não está preparada, tá, para fazer esse rastreamento e tal, muito em função também dos níveis de investimento que são feitas e tudo mais. Mas a gente tem células dentro da polícia brasileira que sim é extremamente competente, extremamente capaz, e eles têm conseguido fazer trabalhos espetaculares
no que tange a identificação desses criminosos que estão por aí seguindo esses golpes, tá? Então, isso não é generalizado aqui no nível de município e tudo mais, mas a inteligência ali de Polícia Federal e também em parceria com essas empresas especializadas no forense, tem conseguido fazer coisas incríveis e tem sim tecnologia hoje para a gente poder chegar, né, nesses agentes do golpe e tal. É muito difícil, porque eles acabam usando codinomes e tudo mais, mas até, se eu não me engano, recente, eles pegaram o líder de uma das principais organizações criminosas de hackers aqui no Brasil, conseguiram chegar, acho que usaram ali foi americano, né, eles conseguiram identificar e capturar esse hacker aí responsável pelos principais incidentes aí no mundo. Agora, uma pergunta adicional do Reinaldo. André, você acredita que é por conta da falta de treinamento, conscientização das pessoas, por conta da empresa? Quer dizer, eu acredito que a ocorrência por falta dessa falta de treinamento e de conscientização? Assim, aquele tá uma afirmação, né, que se é por causa da falta, imagino que seja em função ali do que eu trouxe, né, dos incidentes e tudo mais, né? Então, assim, quando a gente vê que 3/4 dos incidentes eles têm relação com algum fator humano, né? Eu associo sim que é uma falta de treinamento, uma falta de conscientização, ou que é uma falta de treinamento e conscientização direcionada e com um olhar estratégico que realmente importa, né? Porque assim, treinamento e conscientização não é eu entregar um bombonzinho e falar assim, troque sua senha de 3 em 3 semanas, entendeu? Então acho que tem que ter todo um olhar ali para o risco, com a estratégia do negócio, do que você precisa e tudo mais, e de fato, tá? Hoje, o nível de treinamento, de conscientização, o foco das organizações em garantir isso para os seus colaboradores ainda é muito baixo. Tá. E aí, só uma observação final do Reinaldo. Ele seguiu aqueles teus passos no iPhone, tá? E informou que a resposta que ele teve, que não, nenhum problema encontrado. Pô, parabéns, então, parabéns. Continue assim. E É isso fique daí. atento aí, de vez em quando, dá uma olhadinha ali. Se tiver algum problema, troca a senha. Não vamos dar mole para essa turma, não. E olha, pode ser até uma dica, usar o Reinaldo como instrutor futuro aí, como evitar Sem problemas. dúvida, sem dúvida. Bom, agora a gente vai estar fazendo encerramento. Gostaria de pedir desculpas aí a todos os participantes aí, porque a gente avançou um pouco dentro do nosso tempo aí, mas assim, em nenhum momento eu quis cortar o André dentro das explicações, porque eu estava envolvido, estava interessado, estava aprendendo com ele. Eu acredito que vocês também, tá? Mas agora eu gostaria de pedir ao André para fazer o encerramento aí do evento, fazendo as suas considerações finais aí. Ah, perfeito. Obrigado aí, pessoal, pelo tempo. Eu acho que foi super proveitoso aqui. Estou sempre aqui à disposição. Podem direcionar tudo ali para o Pedro, o hub de gestão ali, sou fã também. Eu acho que o grande ponto aqui que eu queria fechar é algo que eu até já comentei, né? Eu acho que cibersegurança não é uma questão de segurança, não é uma questão específica de tecnologia, ele é um problema de negócio, é um problema corporativo e, portanto, um problema de todos nós. Então, todos nós somos responsáveis pela nossa segurança cibernética e principalmente pela segurança cibernética, né, das organizações que a gente faz parte, tá? Então, se foi útil aqui essa conversa para minimamente plantar uma semente ali de ter uma atenção mais redobrada, um cuidado mais especial nesse mínimo, né, dessa higiene cibernética, dessa educação cibernética, vamos dizer assim, de uma forma até um pouco mais agressiva, eu acho que aqui eu alcancei meu objetivo, porque é de passo a passo mesmo, é de grão em grão que a gente vai evoluindo essa nossa maturidade, essa nossa consciência, e a gente vai gerando cada vez mais resultados melhores, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e espero aí estar com vocês numa próxima oportunidade também. Paranhos, em nome do Hub da Gestão, eu gostaria muito de agradecer a, a esses momentos que você compartilhou conosco.
pela qualidade das informações que você nos passou e pela clareza de exposição que você teve. Parabéns aí por tudo aquilo que você fez por nós, e eu tenho certeza que a gente subiu mais alguns degrauzinhos a nível de conhecimento daquilo que tem por trás de cybersecurity, tá? A todos os participantes, agradeço mais uma vez de estarem conosco até agora e gostaria de pedir novamente para fazer o preenchimento aí da pesquisa de satisfação, uma coisa de 1 minuto e meio, dois no máximo, mas é muito importante para a gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Está aí o QR Code aí para vocês fazerem esse preenchimento. E, mais uma vez, obrigado a todos pela participação, obrigado ao Thomas pelo apoio, obrigado ao André pelo conteúdo e a todos vocês pelo interesse por mais um tema do Hub da Gestão. Boa noite a todos e uma boa semana, tá? Até! Oi?